Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, pessoal, a gente já começa com essa notícia ruim, né? Na minha opinião é ruim. Tem muita gente que reclama do Memphis, né? Tudo bem, a gente pode fazer uma crítica pontual ou outra, mas eu gosto daqueles memes, né, que dizem assim: quem reclama do Memphis merece um Léo Natel. Coitado do Léo Natel, né? Mas é só para entender que o Corinthians nos últimos tempos aí sofreu com jogadores muito limitados tecnicamente, e o Memphis ele tem 25 participações em gols, né, desde que ele chegou. Então, se tem um problema no Corinthians, não é o Memphis Depay, definitivamente. Quando ele dá a cavadinha a gente reclama e tal, né? Mas é aquela coisa, é o risco do ousado, né? Que se você tem o benefício, pronto. Você é alçado a uma outra condição. Se você erra, meu irmão, aguenta a pancada, porque ela vem. Só que ele tá fora do jogo contra o Racing. Nem sei se ele seria titular, né? Pelas informações que a gente está obtendo de uma preservação que o Dorival deve fazer nesse jogo, mas de qualquer maneira ele é um jogador que não tem descansado, né? Vocês têm reparado aí que o Dorival tem mexido bastante no elenco e o Memphis tem ganhado sequência. Até o Yuri foi tirado de algumas partidas para o tal do controle de carga ou controle de minutagem, aquela coisa toda, e o Memphis não. Dificilmente o Memphis é preservado ou poupado de um jogo. Ele normalmente joga todas. E na segunda-feira, num treinamento, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, em que os exames detectaram uma lesão ligamentar. Como eles falam em lesão ligamentar, isso não significa, não caracteriza uma ruptura, mas é um risco de. Então você, obviamente, tira o jogador de circulação para trabalhar nessa região e para que essa lesão ela não se configure de uma forma mais grave. Mas é de fato uma lesão ligamentar e, portanto, ele está fora. Isso significa que ele também está fora do jogo contra o Santos no domingo pelo Brasileirão? Ainda não sabemos. Então agora é caso a caso, né? Jogo a jogo, né? Dia a dia, melhor dizendo. O Corinthians não estabeleceu uma previsão de retorno, mas é uma lesão. É uma lesão que não chegou a configurar uma ruptura, ou seja, é uma lesão que inspira cuidados agora nos próximos jogos. O Memphis está fora, então, nessa partida diante do Racing do Uruguai. E aí, como é que o Dorival vai montar esse time? Bom, o ataque pode ser, se ele quiser colocar o Yuri Alberto de titular, botar o Romero como seu parceiro. Se ele quiser preservar o Yuri, que é o que eu acho que vai acontecer, Romero e Héctor Hernández, para dar uma sequência para o espanhol, acho interessante. Ele tem ganhado mais oportunidades do que ganhava com o Ramon, né? E até já andou fazendo gol, então daqui a pouco pode ser uma solução. O Thales Magno não vem merecendo. A verdade é essa. O Thales Magno vem jogando muito mal, desde que renovou o contrato, estendeu, né, por mais uma temporada. Ele simplesmente não consegue ser assertivo nos lances, não consegue ser aquele cara que já fora do 1 contra 1, né, da jogada pessoal, né, de levar vantagem e tal. Foi importante no gol contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, né, que teve até a dúvida se ele estava impedido ou não, mas o chute cruzado ali para o gol do Hernández, mas assim, de resto, o Thales Magno não vem entrando bem nas partidas, então assim, pode ser que ele receba uma chance, mas eu se pudesse, faria Romero e Héctor Hernández, então, como um ataque titular. Agora, nas outras posições, fica difícil a gente prever, né? O Léo Maná pode ganhar uma chance na direita, a dupla de zaga, será que hoje a dupla de zaga é Kaká e quem? E Félix Torres ou André Ramalho? O Gustavo Henrique segue de fora. Então, será que ele faz uma dupla com André Ramalho e Félix Torres? Aí é emoção, hein? Aí vamos viver perigosamente. No meio de campo, o Ranieri eu acho que é titular dele. O Maicon acho que virou titular dele. Então ele bota um dos dois, com o Martínez, que deve estar de volta depois do procedimento dentário que ele fez. E aí você tem o Charles, o Alex Santana, o Bidon, o Coronado, para ganhar sequência, quem sabe. Muito difícil da gente escalar esse time do Dorival, porque eu até agora não sei qual é o time do Dorival. Para dizer que o time vai ser misto ou reserva, você precisa saber quem são os titulares, para te dizer, não, esse vai ser preservado. E a gente tem uma ideia de quem é titular desse time do Corinthians, né? O Hugo Souza é titular, o Mateuzinho é titular, o Memphis é titular, o Yuri Alberto é titular, e paramos por aí. Tudo bem, acho que o Ranieri e o Maicon, o Ranieri está usando uma outra função. O Maicon ele está jogando mais agora como primeiro volante. Então eu não sei quem são os titulares do Dorival, com exceção definitivos, absolutos. Hugo Souza, Mateuzinho, Memphis e Yuri. Esses eu acho que são absolutos.
Na esquerda, teoricamente, o Angileri, né? Teoricamente, o Angileri, que ele também rodou, né? Usou até o Matheus Bidu, até o Hugo, até o Palácios concentrou no último jogo. Uma loucura. Então, assim, fica difícil. Mas ele deve dar uma rodada para focar nesse jogo contra o Santos no domingo pelo Brasileirão. Sei o Neymar, evidentemente, o Santos numa dificuldade danada, vice-lanterna e com um retrospecto difícil lá em Itaquera, né? A última vitória em 2022, jogo da demissão do Silvinho, e de 21 jogos, acho que 2 vitórias do Santos e tem 11 vitórias do Corinthians. Então, assim, realmente um retrospecto muito favorável ao Timão, que precisa, né, melhorar a vida dele no Campeonato Brasileiro também. Agora vamos falar daquela coisa chata pra caramba. Antes, deixa eu só confirmar que na Sul-Americana, vocês sabem, né, o Corinthians é o terceiro colocado do seu grupo. Isso significa que ele não está nem nos playoffs ainda e nem garantido nas oitavas. Se ele vencer o seu jogo, ele pode conseguir buscar essa segunda vaga, né? Segunda posição no grupo, e aí buscar a vaga nos playoffs, porque matematicamente ainda é possível ser líder do grupo e chegar nas oitavas, mas tudo tem que dar errado para o Huracan e tudo dá certo para o Corinthians. E como eu não imagino que o Corinthians tenha um foco estabelecido nessa competição, eu não acredito. Acho até que uma vitória pode acontecer diante do Racing nessa quinta, né? O Corinthians nessa quarta, depois do almoço, treina, depois do almoço viaja para o Uruguai. Pode ser que busque essa segunda posição, que hoje é do América de Cali. Mas a primeira posição eu acho muito difícil, até porque dependeria de um insucesso total do Huracan. Vamos lá, vamos falar da coisa chata, que você já sabe do que eu estou dizendo. O Corinthians já tem uma data para votar o impeachment de Augusto Melo. Vocês vão lembrar que no dia 20 de janeiro, o Augusto ele já sofreu algumas investidas políticas da oposição e algumas derrotas jurídicas, políticas e tudo mais, mas também algumas vitórias ou algumas sobrevidas. Em 20 de janeiro, houve uma votação inicialmente para admissibilidade do impeachment. Vocês devem lembrar desse termo, que era basicamente, os caras se reuniram no Parque São Jorge para votar se valia a pena votar o impeachment. O valia a pena aqui é um eufemismo aqui. Eu estou dizendo se legalmente, se havia justificativa, argumentos para votar o impeachment. E aí a votação dessa admissibilidade, se deveria ou não votar o impeachment, deu que sim. E aí foi meio apertada, até acho que 126 a 114, de que sim, os conselheiros deveriam votar pelo impeachment do Augusto Melo. Só que isso já era adiantado da hora, a Polícia Militar não deu segurança depois da meia-noite, tinha protesto das organizadas em frente ao Parque São Jorge, um tumulto danado. Os caras cancelaram a votação, suspenderam, melhor dizendo. E retomariam em outro momento, né? Em outras circunstâncias. 20 de janeiro isso a gente está falando. Pois bem, muita coisa aconteceu de lá para cá. Augusto perdeu muitos pares, muitas pessoas de cargos diretivos. Outras denúncias aconteceram, a última mais recente nas categorias de base. Houve a reprovação das contas pelo Conselho, por sugestão também do CORE. Houve outros pedidos de impeachment protocolados por outros conselheiros, alegando gestão temerária do Augusto. Então, assim, e mais recentemente a Gaviões da Fiel publicou um manifesto dizendo que não se oporia ao processo de impeachment, diferentemente dos outros momentos, não se oporia nesse momento ao processo de impeachment ao Augusto por tudo que eles estão vendo. Então, a Gaviões meio que soltou a mão do Augusto. E diante disso, perdendo toda essa força nos bastidores, o Romeu Tuma Júnior de novo reuniu e marcou uma nova data para o dia 26 de maio, para aí sim ocorrer a votação do impeachment. 26 de maio, anote na sua agenda, 26 de maio é o dia que o presidente do Corinthians pode ser destituído do cargo. Porém, dentro do rito legal, do trâmite legal do processo, ele ainda precisa passar por um crivo do sócio, cerca de 5 a 10 dias depois dessa destituição, caso ela aconteça pelo Conselho, aí sim uma assembleia no pátio, no Parque São Jorge, com o associado votando, aí
o sócio poderá definir se o Augusto deve sair ou não. Ou seja, o sócio ainda pode salvar o Augusto no pátio ou não, ou confirmar que ele realmente deve ser impedido, empichado, impeachmentado, seja lá como você queira chamar, de continuar no cargo do Corinthians. E aí ele tem que se afastar. Então, tá acontecendo. A gente sabia que isso iria acontecer em algum momento. Está dentro dos prazos e tudo mais, era muito fácil de prever de que esse cerco estava fechando em torno do Augusto, e tudo no meio das investigações, né, relacionadas ao caso Vaidbet, com o inquérito policial, que deve estar com o seu curso concluindo aí final de maio, início de junho. Então vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Pode ser que ele seja inocentado, pode ser que ele seja culpado, pode ser que o impeachment aconteça antes, depois, a gente não sabe, pode ser que seja ao mesmo tempo. Enfim, o fato é que todos esses argumentos já dão cabo a esses conselheiros para votarem provavelmente no impeachment. Aqui eu não tenho informações aqui, mas, cara, não precisa ser muito inteligente. Se a gente imaginar que os mesmos conselheiros votaram pela admissibilidade da votação, ou seja, pelo sim da votação, eu não vou imaginar que o sujeito vai lá e vota sim, eu quero que tenha uma votação para o impeachment. E aí chega no dia da votação do impeachment e diga, não, eu não quero que ele seja impeachmentado. Eu acho meio incoerente. Eu acho que naturalmente quem vota sim, eu quero que tenha votação, vai chegar na hora, você vota pelo impeachment? Sim, eu acho que o cara vai votar sim. Acho muito difícil as votações elas divergirem tanto assim. Pode ser que tenha um cara que diga, não, eu não quero esse impeachment. Mas no dia da votação, bom, já que eu tô aqui, vou votar no impeachment. Acharia meio estranho, mas ok, pode acontecer. Ou o contrário, não, eu quero que tenha votação. Aí tem a votação, não, eu só queria que tivesse a votação, mas agora eu vou votar por não. Pode ser, mas vocês concordam que é meio difícil disso acontecer? Então, se os caras votaram em maioria para que tivesse a votação, eu acho que o Augusto, pelo conselho, tá fora. E aí, só o sócio do clube pode resolver essa situação. Que loucura o que está acontecendo com o Corinthians desde que o Augusto assumiu. É uma porrada atrás da outra. Se são infundadas ou não, a gente não sabe. O fato é que realmente ele nunca teve paz para trabalhar, mesmo ganhando o Campeonato Paulista. Vejam como são as coisas, né? E agora vai enfrentar esse processo aí que sempre é traumático, doloroso, e que, enfim, gera impacto, né? E não vem me dizer que isso não reflete no time. Eu sei que o Dorival tem o discurso de que estamos aqui pela questão esportiva, estamos nos blindando. Não tem como, né, gente? O jogador abre o celular de manhã e fala, presidente vai ser, caramba, meu chefe. O Corinthians vai ficar sem chefe, sem comando. Tá, o que vai acontecer? Será que vão me pagar? Será que eu renovo? E aquela demanda que eu tinha com o presidente, como é que fica agora? E o Fabinho Soldado, onde é que tá? Sabe? Vocês acham que não gera nenhum tipo de instabilidade? Eu acho que não tem como não interferir. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, o Memphis fora, time misto contra o Racing, foco no Santos, tá tudo certo, é isso mesmo, foco no brasileiro e o impeachment que agora tem data, 26 de maio. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!